Olá, vamos falar mais um pouquinho sobre psicanálise, sobre desenvolvimento humano? Já parou para pensar nisso? O que é desenvolvimento humano? Nós nascemos lá muito pequenininhos, né? E a gente costuma ver o desenvolvimento infantil muito com cuidados fisiológicos. Mas você já parou para pensar nos cuidados emocionais com uma criança? Então, aí a psicanálise é uma ferramenta muito importante nesse desenvolvimento infantil. E por quê? Para compreendermos esse desenvolvimento, também é necessário que pais e mães compreendam o próprio desenvolvimento. E por quê? Porque as nossas reações afetivas vão estar diretamente ligadas com o desenvolvimento dos nossos filhos, exatamente. Não é só uma responsabilidade dos pais, mas também é uma responsabilidade dos pais. Por quê? Porque a criança, apesar de ela estar imatura em todos os sentidos quando ela nasce, e ela vai só amadurecer o seu cérebro aos 25 anos de idade, durante todo esse tempo passa-se por um processo de amadurecimento. Então, muito mais do que preocupações somente fisiológicas, com doenças fisiológicas, que também podem estar associadas a estados emocionais, como asma, bronquiolite, problemas digestivos, enfim, problemas de ansiedade. Tudo isso pode estar relacionado na criança. A criança pode apresentar esses sintomas. E o que os pais podem fazer para ajudar esse desenvolvimento? Aí que entra um importante papel de responsabilização. O meu filho, ele já nasce, vamos dizer assim, como se ele tivesse um chip de identificação, ou como aquela placa de identificação no carro, né? Tem no chassi ali, o número do chassi. Ou seja, ele não é igual a ninguém mais nesse mundo. Ele é o único. E essa subjetividade faz com que ele tenha reações próprias, mas também aprendidas. O que eu quero dizer com reações próprias? Questões não só que a gente chama de temperamento, porque temperamento é algo muito raso para explicar essa profundidade do ser, do nosso id, que nós chamamos em psicanálise. O id é como se fosse aquele número do nosso chassi, aquilo que diz quem somos na nossa essência. E isso interferirá diretamente com todas as reações que a criança terá diante de tudo que ela vivenciar durante a sua existência e o seu desenvolvimento. Mas, apesar disso, entre as responsabilizações desse outro que cuida dessas crianças. Então, o que é algo assim interessante para se pensar? Lógico que nem todo mundo vai acatar a ideia, mas para as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, talvez isso seja um fator muito importante. Por exemplo, a gestação. Como que eu me preparo na gestação emocionalmente, ou até antes de eu engravidar? Muitas vezes as questões de não conseguir ter uma gestação, enfim, os problemas de conseguir gestar uma criança pode estar diretamente relacionado com as questões emocionais. Então, é muito importante os resultados conquistados pela psicanálise nesses pontos, porque assim a pessoa, ao se descobrir, ao compreender as suas próprias questões inconscientes, ela vai conseguindo se libertar de tudo que a impede de conquistar aquilo que ela deseja, inclusive gestar. Isso não quer dizer que a pessoa não queira gestar. Não, o que é inconsciente é preciso ser entendido que é algo que a nossa mente aqui, racional, não alcança. Não alcança sem a ajuda terapêutica. E por isso que a terapia é tão importante, inclusive para esse preparo da mãe, do pai, para esse momento. Então, a verdadeira responsabilidade já começa quando eu quero, quando eu desejo algo.
Mas às vezes as coisas não acontecem como eu desejo, como às vezes uma frustração durante esse período de desejar gestar. Eu faço tudo fisiologicamente que é possível para conquistar esse grande trunfo, esse grande desejo, né? E às vezes eu não consigo. Mas por quê? O que tem ali nessa história que pode estar impedindo você de realizar o desejo de ser mãe, de ser pai? Então, vamos deixar isso aí como um modo de você refletir se de repente as questões emocionais não estão sendo deixadas de lado e inclusive interferindo em tudo que você diz que quer, mas que ainda não consegue alcançar. E falando aqui diretamente nesse desenvolvimento infantil, tudo isso está diretamente interligado. E logicamente que é algo muito complexo para ser tratado num simples vídeo e um vídeo curtinho, porque cada pessoa é única e o que acontece na vida, na vivência, no desenvolvimento dessa pessoa pode interferir lá na sua vida adulta, no seu desejo, às vezes, de ser mãe ou de ser pai. Então, vamos pensar sobre isso? Se isso despertou o teu interesse, venha conversar comigo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.